E aí pessoal, beleza? Tive um probleminha aqui no programa e parou de gravar. Então vamos aqui continuidade resolver mais questões aqui. Então parte 2, maratona de 500 questões comentadas. Então vamos lá dar continuidade. Questão 75. Estamos tratando do regimento interno do DEPEN. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, é bom assistir. Serão 500 questões comentadas, citando o regimento interno, lei de execução penal, leis, decretos, portarias, etc. Para quem não viu o primeiro vídeo, deixa eu dar as instruções. Eu vou ler de forma rápida, dentro do possível, as questões e os gabaritos. Você poderá dar pausa para procurar responder a questão. Imagine que você estivesse na prova. Então, é isso aí. Sem mais delongas, vamos dar continuidade. Compete ao núcleo de pregões publicar e gerenciar intenção de registro de preços. Vamos para a resposta. Correto. Ao núcleo de pregões compete publicar e gerenciar intenção de registro de preços. Compete ao núcleo de pregões supervisionar a fase externa e executar a fase interna do pregão. Vamos para a resposta. Ao núcleo de pregões compete supervisionar a fase interna e executar a fase externa. Cuidado com as pegadinhas. Fase interna e fase externa. Como é que está lá? Que foi investido. E a banca pode muito bem fazer isso e derrubar muitos candidatos. Então, como eu falei no vídeo anterior, eu coloco os comentários, tal, a importância de não decorar o artigo ou inciso por completo, mesmo que não tem como decorar todos os artigos. Memorizar as palavras-chave e ler o artigo ou inciso de forma corriqueira, habitual, de forma a entender o contexto, mesmo porque às vezes o CESP parafraseia o artigo, inciso, seja o que for, e você precisa compreender o contexto. E como eu falei no primeiro vídeo, eu procuro utilizar cores diferentes, sublinho e tal, para facilitar o estudo da lei seca, que é algo que é muito chato. Estou repetindo algumas coisas aqui porque pode ter alguém que não assistiu o primeiro vídeo, então é importante. Eu coloquei aqui como perceptais, que já falei. Aqui também eu faço as questões no estilo CESP. Isso daqui foi do material anterior. Então, vamos lá. Compete ao núcleo de pregões realizar checklist dos procedimentos para análise da Advocacia Geral da União. Vamos para a resposta. Correto. Ao núcleo de pregões compete realizar checklist dos procedimentos para análise da Advocacia Geral da União. Compete ao núcleo de sanções abrir prazo de 30 dias para juntada de defesa prévia e recursos. Aí vem aquela questão, 30 dias, será que são 30 mesmo, são 15, 5 dias? Vamos lá, vamos ver, vamos para a resposta. Errado. Ao núcleo de sanções compete abrir prazo para juntada de defesa prévia e recursos. Ao núcleo de sanções compete abrir prazo de 30 dias. Então, quando tem prazo, por exemplo, tem algo referente a mensalmente, semestralmente, anualmente, como eu informei no vídeo anterior, você tem que ter muito cuidado. Pode grifar no material que as bancas adoram alterar para levar o candidato ao erro. Então, ao núcleo de sanções compete abrir prazo para juntada de defesa prévia e recursos. Compete à Divisão de Patrimônio e Serviços Gerais inventariar periodicamente os bens patrimoniais e manter sob guarda os termos de responsabilidade atualizados e assinados. Vamos para a resposta.
A divisão de patrimônio e serviços gerais compete inventariar periodicamente os bens patrimoniais e manter sob guarda os termos de responsabilidade atualizados e assinados. Cuidado que aqui a banca pode colocar mensalmente, anualmente, semestralmente, então a palavra que merece ser grifada. Compete à divisão de patrimônio e serviços gerais registrar ocorrências de danos e extravios, bem como instruir os processos relativos ao desfazimento e ao desaparecimento de bens móveis. Vamos para a resposta. Correto. A divisão de patrimônio e serviços gerais compete registrar ocorrências de danos e extravios, bem como, ou seja, assim como instruir os processos relativos ao desfazimento e ao desaparecimento de bens móveis. Cuidado que, como eu expliquei no vídeo anterior, a banca pode colocar aqui salvo, exceto, excetuado, aí a questão estaria errada. Então, essa aqui é uma parte que a banca gosta muito também de alterar, tem um sentido oposto. Então, muita atenção. Grifar as palavras-chave ajuda bastante. Compete à divisão de patrimônio e serviços gerais assessorar e efetuar os trabalhos da comissão mensal de inventário. Lembrando, assim como foi no vídeo anterior, o regimento interno do DEPEN cita muito questão que é mensalmente, semestralmente, anualmente. Então, muito cuidado, grife essas palavras, que vão ser muito, acredito que serão cobradas na prova. Vamos para a resposta. Aqui. A divisão de patrimônio e serviços gerais compete assessorar e efetuar os trabalhos da comissão que anual de inventário. Então, a comissão aqui está mensal e é anual. Aqui é o que eu informei. Quando houver prazo, situação que indique semana, mês, ano, o ideal é grifar, pois as bancas costumam fazer alterações para levar o candidato ao erro. Compete à divisão de patrimônio e serviços gerais o quê? Controlar o fluxo de entrada e saída de veículos nas dependências do DEPEN, bem como a distribuição de vagas nas garagens. Vamos para a resposta. Correto. A divisão de patrimônio e serviços gerais compete controlar o fluxo de entrada e saída de veículos nas dependências do DEPEN, bem como a distribuição de vagas nas garagens. Compete à divisão de patrimônio e serviços gerais supervisionar a execução e o controle das atividades de segurança nas áreas internas adjacentes ao DEPEN e nas áreas classificadas como sensíveis ou restritas. Vamos para a resposta. Errado. A divisão de patrimônio e serviços gerais compete supervisionar a execução e o controle das atividades de segurança nas áreas o quê? Externas. Então, muita atenção. Adjacentes ao DEPEN e nas áreas classificadas como sensíveis ou restritas. Compete ao núcleo de transportes emitir requisição de transporte no âmbito do DEPEN. Vamos para a resposta. Correto. Ao núcleo de transportes compete emitir requisição de transporte no âmbito do DEPEN. Compete ao núcleo de transportes manter cadastro da frota e dos motoristas, excetuado registrar informações sobre infrações, acidentes, termos de vistoria, termos de cessão, doação ou transferência e outras ocorrências. Vamos para a resposta. Errado. Ao núcleo de transportes compete manter cadastro da frota e dos motoristas, bem como, diferente de salvo, exceto, excetuado, registrar informações sobre infrações,
acidentes, termos de vistoria, termos de cessão, doação ou transferência e outras ocorrências. Compete à Diretoria de Políticas Penitenciárias propor ao Diretor-Geral a edição de diretrizes para a gestão dos serviços civis. Vamos para a resposta. Errado. A Diretoria de Políticas Penitenciárias compete propor ao Diretor-Geral a edição de diretrizes para a gestão dos serviços o quê? Penais. Então, a Diretoria de Políticas Externas. Então, muito cuidado. Deixa eu ver aqui. Esse aqui foi. Próximo. Compete à Diretoria de Políticas Penitenciárias decidir sobre a instauração das tomadas de contas especiais antes do esgotamento de medidas administrativas para elidir dano ao erário e nos casos de determinação pelos órgãos de controle interno e Tribunal de Contas da União. Vamos para a resposta. Errado. A Diretoria de Políticas Penitenciárias compete decidir sobre a... na verdade, está craseado lá de acordo com a lei seca. Mas, deixa eu ver aqui. Sobre... Deixa eu deixar aqui do jeito que estava. Mas que está errado aqui, não tem crase aqui. Eu vou deixar de acordo com o que está na lei. A Diretoria de Políticas Penitenciárias compete decidir sobre a instauração das tomadas de contas especiais após esgotamento. Como é que está lá? Antes do esgotamento. Então, de medidas administrativas para elidir dano ao erário e nos casos de determinação pelos órgãos de controle interno e Tribunal de Contas da União. Compete à coordenação de gabinete o que? Propor a normatização e fluxo de procedimentos da Diretoria de Políticas Penitenciárias. Vamos para a resposta. Correto. A coordenação de gabinete compete propor a normatização e fluxo de procedimentos da Diretoria de Políticas Penitenciárias. Compete à coordenação de gabinete o que? Gerir os expedientes, documentos oficiais e processos inerentes à Diretoria de Políticas Penitenciárias com encaminhamento deste às unidades competentes. Vamos para a resposta. Correto. A coordenação de gabinete compete gerir os expedientes, documentos oficiais e processos inerentes à Diretoria de Políticas Penitenciárias com encaminhamento destes às unidades competentes. Compete à divisão de projetos, gerenciamento e assessoria, o que? Acompanhar a pauta de trabalhos e viagens da diretoria. E aí, o que você acha? A questão está correta ou errada? Vamos para a resposta. Correto. A divisão de projetos, gerenciamento e assessoria compete acompanhar a pauta de trabalhos e viagens da diretoria. Compete à coordenação de políticas para mulheres e promoções das diversidades apoiar técnica e juridicamente as unidades federativas, visando a elaboração e execução de projetos relacionados à política para mulheres e à atenção às diversidades. Vamos para
a resposta. Errado. A coordenação de políticas para mulheres e promoção das diversidades compete apoiar técnica e financeiramente as unidades federativas, visando a elaboração e execução de projetos relacionados à política para mulheres e a atenção às diversidades. Compete à coordenação de políticas para mulheres e promoção das diversidades o quê? Coordenar os planos, projetos, pesquisas, programas e ações que visem a efetiva implementação da Política Nacional de Atenção às Mulheres em situação de privação de liberdade e egressos do sistema prisional e a atenção às diversidades no sistema penal. Vamos para a resposta. Correto. A coordenação de políticas para mulheres e promoção das diversidades compete coordenar os planos, projetos, pesquisas, programas e ações que visem a efetiva implementação da Política Nacional de Atenção às Mulheres em situação de privação de liberdade e egressos do sistema prisional e a atenção às diversidades no sistema penal. Compete à coordenação da Escola Nacional de Serviços Penais o que? Promover a atuação em rede das escolas de serviços penais dos estados, municípios e do DF por meio de diretrizes gerais e ações de articulação e intercâmbio e cooperação. Vamos para a resposta. Errado. A coordenação da Escola Nacional de Serviços Penais compete promover a atuação em rede das escolas de serviços penais dos estados e do DF. Sempre que também tiver estado, DF, cuidado aqui que há muitas situações assim a banca pode alterar para levar o candidato ao erro, então é bom grifar. Compete à coordenação da Escola Nacional de Serviços Penais o que? Fomentar e apoiar, em nível estadual e distrital, capacitação inicial e continuada, graduação e pós-graduação voltadas aos trabalhadores que atuam nos serviços penais e outros atores envolvidos com a execução penal. Vamos para a resposta. Correto. A coordenação da Escola Nacional de Serviços Penais compete fomentar e apoiar, em nível estadual e distrital, capacitação inicial e continuada, graduação e pós-graduação voltadas aos trabalhadores que atuam nos serviços penais e outros atores envolvidos com a execução penal. Vou subir aqui. Compete à coordenação da Escola Nacional de Serviços Penais o que? Coordenar e apoiar pesquisas científicas dedicadas à produção de conhecimentos em justiça criminal, políticas penais e temas correlatos. Vamos para a resposta. Correto. A coordenação da Escola Nacional de Serviços Penais compete coordenar e apoiar pesquisas científicas dedicadas à produção de conhecimentos em justiça criminal, políticas penais e temas correlatos. Compete à coordenação da Escola Nacional de Serviços Penais articular o intercâmbio de conhecimentos e práticas com órgãos nacionais e internacionais. Vamos para a resposta. Correto. A coordenação da Escola Nacional de Serviços Penais compete articular o intercâmbio de conhecimentos e práticas com órgãos nacionais e internacionais. Compete à coordenação geral de gestão de instrumentos de repasse gerenciar a análise, formalização, celebração, instrução e acompanhamento dos instrumentos de repasse,
das propostas aprovadas com recurso do Fundo Penitenciário Nacional e a prestação de contas dos recursos repassados aos estados, DF, municípios, territórios e organizações da sociedade civil. Lembrando que você pode dar pausa no vídeo, ler e reler com calma. Vamos para a resposta. Errado. A Coordenação Geral de Gestão de Instrumentos de Repasse compete gerenciar a análise, formalização, celebração, instrução e acompanhamento dos instrumentos de repasse, das propostas aprovadas com recursos do Fundo Penitenciário Nacional e a prestação de contas dos recursos repassados aos estados, DF, municípios, e não tem nada de territórios, como foi citado lá, e organizações da sociedade civil. Então, muita atenção nesses detalhes, que podem muito bem serem cobrados em provas, na prova do DEPEN. Compete à Coordenação Geral de Gestão de Instrumentos de Repasse o que? Gerenciar a análise, formalização, celebração, instrução e acompanhamento dos instrumentos vigentes. Vamos para a resposta. Correto. A Coordenação Geral de Gestão de Instrumentos de Repasse compete gerenciar a análise, formalização, celebração, instrução e acompanhamento dos instrumentos vigentes. Compete à Coordenação de Análise e Acompanhamento de Instrumentos de Repasse o que? Acompanhar, com o apoio das demais coordenações da diretoria, a execução física dos instrumentos de repasse. Vamos para a resposta. Correto. A Coordenação Geral de Gestão de Instrumentos de repasse compete acompanhar, com o apoio das demais coordenações da diretoria, a execução física dos instrumentos de repasse. Compete à Divisão de Formalização e Acompanhamento de Instrumentos de Repasse o que? Analisar as condições necessárias para a celebração dos instrumentos de repasse, salvo referente à documentação jurídico-fiscal das propostas aprovadas. Vamos para a resposta. Errado. A Divisão de Formalização e Acompanhamento de Instrumentos de Repasse compete analisar as condições necessárias para a celebração dos instrumentos de repasse referente à documentação jurídico-fiscal das propostas aprovadas. Então, o erro aqui está aqui, ó, salvo referente à documentação, e aqui foi acrescentado na questão salvo, então aqui tornou a questão errada. Como eu expliquei no vídeo anterior, salvo equivale ou equipara é o mesmo que excetuado e exceto. Essas três palavras são sinônimos. Então, muito cuidado, porque no CESP, normalmente uma errada anula certo, você sabe a questão, só que no meio da questão tem uma palavra que você não conhece. Aí você fica na dúvida, será se é isso, será se é aquilo? Então, é importante procurar ter um vocabulário razoável para as provas. Então, por exemplo, salvo, excetuado, exceto, são sinônimos. Então, fique atento. Compete à coordenação de análise e acompanhamento de prestação de contas e tomada de contas especial o que? Executar o registro de inadimplência antes da devida anuência da autoridade competente nos sistemas gerenciados pela Administração Pública Federal. Vamos para a resposta. Errado. A coordenação de análise, acompanhamento de prestação de contas e tomada de contas especial compete executar o registro de inadimplência após, não tem nada a ver com antes, é após a devida anuência da autoridade competente nos sistemas gerenciados pela Administração Pública Federal.
como eu costumo dizer quando for estudar a lei seca, regimento interno, etc., lembre-se de grifar, dar uma ênfase boa nas palavras-chave, pois as bancas costumam alterá-las para levar o candidato ao erro, induzir ao erro. Então, fique bastante ligado. Compete à coordenação de análise, acompanhamento de prestação de contas e tomada de contas especial o quê? Acompanhar os processos de prestação de contas e tomada de contas especial. Vamos para a resposta. Correto. A coordenação de análise e acompanhamento de prestação de contas e tomada de contas especial compete acompanhar os processos de prestação de contas e tomada de contas especial. Compete à divisão de prestação de contas e tomada de contas especial o quê? Auxiliar, em conjunto com os fiscais dos instrumentos, a execução financeira, adotando medidas saneadoras quando necessário. Vamos para a resposta. Correto. A divisão de prestação de contas e tomada de contas especial compete auxiliar, em conjunto com os fiscais dos instrumentos, a execução financeira, adotando medidas saneadoras quando necessário. Deixa eu beber um pouco de água aqui. Compete à divisão de prestação de contas e tomada de contas especial o quê? Elaborar informações visando a subsidiar o atendimento de diligências oriundas dos órgãos de controle interno e externo da União, bem como dos Ministérios Públicos e da Polícia Civil. Vamos para a resposta. Errado. A divisão de prestação de contas e tomada de contas especial compete elaborar informações visando a subsidiar o atendimento de diligências oriundas dos órgãos de controle interno e externo da União, bem como, ou seja, assim como dos Ministérios Públicos e da Polícia Federal. Compete à Coordenação Geral de Modernização apoiar técnica e financeiramente estados, municípios e DF na elaboração de projetos de construção, ampliação, reforma, aparelhamento e adequação de estabelecimentos penais. Vamos para a resposta. Errado. A Coordenação Geral de Modernização compete a apoiar técnica e financeiramente estados e DF, estados e o DF, na elaboração de projetos de construção, ampliação, reforma, aparelhamento e adequação de estabelecimentos penais. Compete à Coordenação Geral de Modernização o quê? Elaborar relatório mensal referente às suas atividades. Vamos para a resposta. Errado. A Coordenação Geral de Modernização compete elaborar relatório anual referente às suas atividades. Cuidado, pois aqui, como eu falei no vídeo anterior, aqui no regimento há muitas situações que ora é mensal, ora é semestral, ora é anual. Então, grife essa palavra, pois o banco pode alterá-la para levar o candidato ao erro. Aqui, como eu coloquei, quando houver prazo, situação aqui de que semana, mês, ano, o ideal é grifar, pois as bancas costumam fazer alterações para induzir o candidato ao erro. Compete à coordenação do Sistema Nacional de Informação Penitenciária o quê? Promover a proteção de dados e a transparência. Vamos para a resposta. Correto. A coordenação do Sistema Nacional de Informação Penitenciária compete promover a proteção de dados e a transparência. Compete à coordenação do Sistema Nacional de Informação Penitenciária o quê? Assistir tecnicamente os estados, DF e os
e os municípios quanto ao uso dos sistemas de acompanhamento da execução da pena e gestão prisional administrados pelo DEPEN? Vamos para a resposta. Correto. A coordenação do Sistema Nacional de Formação Penitenciária compete assistir tecnicamente os estados, DF e os municípios quanto ao uso dos sistemas de acompanhamento da execução da pena e gestão prisional administrados pelo DEPEN. Na verdade, eles deveriam ter posto aqui os estados, o DF e os municípios. Poderia ser o caso de haver uma elipse aqui, se fosse os aqui também. Mas quando há uma alteração, tem que citar aqui. Mas enfim. Compete à coordenação de aparelhamento e tecnologia o que? Realizar estudos sobre aprimoramento tecnológico em prol da melhoria de estabelecimentos prisionais. Vamos para a resposta. Correto. A coordenação de aparelhamento e tecnologia compete realizar estudos sobre aprimoramento tecnológico em prol da melhoria de estabelecimentos prisionais. Compete à coordenação de coordenação. Acho que houve aqui um erro aqui. Compete à coordenação de engenharia e arquitetura apoiar tecnicamente estados, municípios, DF em matéria técnica e em projetos que tenham foco na construção, ampliação e reforma dos estabelecimentos prisionais. Vamos para a resposta. Errado. A coordenação de engenharia e arquitetura compete apoiar tecnicamente, os estados e o DF em matéria técnica e em projetos que tenham foco na construção, ampliação e reforma dos estabelecimentos prisionais. Compete à coordenação de... Tá com erro aqui de digitação, que foi no caso de copia e cola de outro material, mas dá para entender. Compete à coordenação de engenharia e arquitetura articular-se em nível técnico com órgãos e entidades governamentais e situado em nível de cooperação técnica para elaboração de estudos e projetos que tenham foco na geração e qualificação de vagas nos estabelecimentos prisionais. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Errado. A coordenação de engenharia e arquitetura compete articular-se em nível técnico com órgãos e entidades governamentais, inclusive em nível de cooperação técnica para elaboração de estudos e projetos que tenham foco na geração e qualificação de vagas nos estabelecimentos prisionais. E como eu informei anteriormente, são sinônimos situado, salvo e exceto. Deixa eu arrumar logo isso daqui. Próxima questão. A coordenação geral de promoção da cidadania compete à coordenação geral de promoção da cidadania o que? Analisar o mérito das propostas, inclusive os pedidos de alteração, e aprovar os projetos apresentados por estados, DF e municípios de promoção da cidadania e inclusão social das pessoas privadas de liberdade, egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais e medidas cautelares. E aí, o que você acha? Item certo ou errado? Vamos para a resposta. Correto.
A coordenação de aparelhamento e tecnologia compete analisar o mérito das propostas, inclusive os pedidos de alteração, e aprovar os projetos apresentados por estados, DF e municípios de promoção da cidadania e inclusão social das pessoas privadas de liberdade, egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais e medidas cautelares. Então, está correto. Caso você queira, me siga no Instagram e se inscreva aqui no canal. Vamos para a próxima questão. Compete à Coordenação Geral de Promoção da Cidadania subsidiar e apoiar a Escola Nacional de Serviços Penais no desenvolvimento de suas competências em matérias relacionadas à promoção da cidadania e inclusão social. Vamos para a resposta. Correto. A Coordenação Geral de Promoção da Cidadania compete subsidiar e apoiar a Escola Nacional de Serviços Penais no desenvolvimento de suas competências em matérias relacionadas à promoção da cidadania e inclusão social. Compete à Coordenação de Saúde promover e acompanhar ações de assistência jurídica das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional, pessoas egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais. Vamos para a resposta. Errado. A Coordenação de Saúde compete promover e acompanhar as ações de assistência farmacêutica. Assistência farmacêutica, aqui está o que? Assistência jurídica. Cuidado com os detalhes. Grife as palavras que a banca pode alterar. E como é que você vai saber? Resolvendo inúmeras questões de provas. Então vamos lá. A Coordenação de Saúde compete promover e acompanhar ações de assistência farmacêutica das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional, pessoas egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais. Compete à Coordenação de Saúde o quê? Analisar o mérito das propostas, salvo os pedidos de alteração dos projetos apresentados por estados, DF e municípios e entidades privadas voltados à saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional, pessoas egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais. Vamos para a resposta. Errado. A Coordenação de Saúde compete analisar o mérito das propostas, inclusive os pedidos de alteração dos projetos apresentados por estados, DF e municípios e entidades privadas voltados à saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional, pessoas egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais. Compete à Divisão de Assistência Social o quê? Monitorar a implementação de projetos voltados à assistência social. Vamos para a resposta. Correto. A Divisão de Assistência Social compete monitorar a implementação de projetos voltados à assistência social. Compete à Divisão de Assistência Social o quê? Promover e acompanhar ações relacionadas à assistência material. Vamos para a resposta. Correto. A Divisão de Assistência Social compete promover e acompanhar ações relacionadas à assistência material. Vamos para a próxima questão. Compete à Coordenação de Educação, Cultura e Esporte o quê? Articular a implementação do Plano Estratégico de Educação no âmbito do sistema prisional. Vamos para a resposta.
Correto. A coordenação de educação, cultura e esporte compete articular a implementação do plano estratégico de educação no âmbito do sistema prisional. Compete à coordenação de trabalho e renda articular-se com órgãos e entidades federais, estaduais e municipais com vistas à execução de programas e políticas de trabalho e renda. Vamos para a resposta. Correto. A coordenação de trabalho e renda compete articular-se com órgãos e entidades federais, estaduais e municipais com vistas à execução de programas e políticas de trabalho e renda. Então, como fala aqui, eu procuro utilizar cores diferentes, grifo, de forma estratégica, para ajudar você na compreensão do estudo da lei seca. Claro que aqui dá um pouco mais de trabalho, às vezes eu grifo uma palavra, ou então eu coloco uma cor, não, melhor colocar em outro, tal. Mas ajuda nos estudos. Então vale a pena o esforço. Compete à coordenação de trabalho e renda o que? Fomentar empreendimentos de economia solidária. Vamos para a resposta. Correto. A coordenação de trabalho e renda compete fomentar empreendimentos de economia solidária. Compete à coordenação geral de alternativas penais o que? Promover um enfoque restaurativo, observando as reais necessidades das vítimas nas práticas de alternativas penais. Vamos para a resposta. Correto. A coordenação geral de alternativas penais compete promover um enfoque restaurativo, observando as reais necessidades das vítimas nas práticas de alternativas penais. Compete à coordenação geral de alternativas penais o que? Incentivar a articulação interinstitucional dos órgãos e atores responsáveis pelas políticas voltadas para o desencarceramento. Vamos para a resposta. Correto. A coordenação geral de alternativas penais compete incentivar a articulação interinstitucional dos órgãos e atores responsáveis pelas políticas voltadas para o desencarceramento. Compete à coordenação geral de alternativas penais desenvolver e coordenar políticas públicas com foco na intervenção penal mínima, no desencarceramento e na restauração dos danos e laços sociais. Vamos para a resposta. Correto. A coordenação de alternativas penais compete desenvolver e coordenar políticas públicas com foco na intervenção penal mínima, no desencarceramento e na restauração dos danos e laços sociais. Compete à coordenação geral de alternativas penais o que? Supervisionar e orientar a análise das propostas de financiamentos de projetos voltados às políticas de alternativas penais, monitoração eletrônica e atenção às pessoas egressas do sistema prisional a serem implementados em estados, DF, municípios e organizações da sociedade civil com recursos do FUPEN. Vamos para a resposta. Correto. A coordenação geral de alternativas penais compete supervisionar e orientar a análise das propostas de financiamentos de projetos voltados às políticas de alternativas penais, monitoração eletrônica e atenção às pessoas egressas do sistema
prisional a serem implementados em estados, DF, municípios e organizações da sociedade civil com recursos do FUNPEN. Ah, tá, eu tinha posto aqui que houve um erro aqui. Atenção, tal, deveria haver uma crase. Atenção às pessoas, então já coloquei aqui da forma correta. Mas é normal isso acontecer em lei seca, às vezes, regimento. Compete à Coordenação Nacional de Monitoração Eletrônica subsidiar a articulação entre os órgãos e entidades federais, estaduais, municipais, distritais e organizações da sociedade civil voltada à promoção de políticas de monitoração eletrônica de pessoas. Enquanto vocês pensam aí, eu vou fechar a janela que começou a chuva aqui. Um minuto. Rapidão. Vamos para a resposta. Errado. A Coordenação Nacional de Monitoração Eletrônica compete subsidiar a articulação entre órgãos e entidades federais, estaduais, municipais e organizações da sociedade civil voltada à promoção de políticas de monitoração eletrônica de pessoas. Compete à Coordenação Nacional de Monitoração Eletrônica fomentar a inclusão e fortalecimento do tema sobre políticas de monitoração eletrônica de pessoas e os desafios do processo de retorno ao convívio social na grade curricular de formação e capacitação dos atores do sistema de justiça criminal e de cursos de ensino médio. Vamos para a resposta. Errado. A Coordenação Nacional de Monitoração Eletrônica compete fomentar a inclusão e fortalecimento do tema sobre políticas de monitoração eletrônica de pessoas e os desafios do processo de retorno ao convívio social na grade curricular de formação e capacitação dos atores do sistema de justiça criminal e de cursos de ensino superior. Cuidado! Compete à Coordenação Nacional de Monitoração Eletrônica o quê? Promover o alinhamento dos projetos financiados com as diretrizes nacionais e aos modelos de gestão formulados pelo DEPEN. Vamos para a resposta. Correto. A Coordenação Nacional de Monitoração Eletrônica compete promover o alinhamento dos projetos financiados com as diretrizes nacionais e aos modelos de gestão formulados pelo DEPEN. Compete à Coordenação Nacional de Alternativas Penais coordenar e apoiar ações, planos, projetos e programas que visem a promoção e execução das políticas de alternativas penais. Vamos para a resposta. Correto. A Coordenação Nacional de Alternativas Penais compete coordenar e apoiar ações, planos, projetos e programas que visem a promoção e execução das políticas de alternativas penais. Compete à Coordenação Nacional de Alternativas Penais o que? Apoiar a Coordenação Geral de Alternativas Penais no desempenho de suas atribuições regimentais. Vamos para a resposta. Correto. A Coordenação Nacional de Alternativas Penais compete apoiar a Coordenação Geral de Alternativas Penais no desempenho de suas atribuições regimentais.
Compete à Coordenação Nacional de Alternativas Penais o que? Supervisionar e orientar a análise das propostas de financiamentos e aprovar os projetos apresentados por estados, DF, municípios, territórios e organizações da sociedade civil voltados às políticas de alternativas penais com recursos do FUNPEN. Vamos para a resposta. Errado. A Coordenação Nacional de Alternativas Penais compete supervisionar e orientar a análise das propostas de financiamentos e aprovar os projetos apresentados por DF, ou estados, DF, municípios e organizações da sociedade civil voltados às políticas de alternativas penais com recursos do FUNPEN. Então, a questão está errada. Compete à Diretoria do Sistema Penitenciário Federal o que? Realizar a execução penal em âmbito estadual? Vamos para a resposta. Errado. A Diretoria do Sistema Penitenciário Federal compete realizar a execução penal no âmbito que? Federal. Compete à Diretoria do Sistema Penitenciário Federal promover a articulação e a integração do Sistema Penitenciário Federal com os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Segurança Pública, excetuado com intercâmbio de informações e com ações integradas? Vamos para a resposta. Errado. A Diretoria do Sistema Penitenciário Federal compete promover a articulação e a integração do Sistema Penitenciário Federal com os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Segurança Pública, inclusive com o intercâmbio de informações e com ações integradas. Então, pessoal, como está chovendo forte aqui, eu vou parar por aqui e depois darei continuidade. Então é isso aí, bons estudos, não foque no cansaço, mas se imagine onde vocês vão estar. Seu esforço vai valer a pena, se esforce, vai dar tudo certo. Então é isso aí, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, bons estudos e fui!